Fogo no parquinho, é isso que disse a vice de Tarcísio Mota, Renata Souza, sobre a treta do dia deste domingo. Terceiro dia de eleição, já começa com uma briga entre o prefeito da cidade e o governador do estado. Tudo porque haveria um acordo de cavalheiros entre Eduardo Paes e Cláudio Castro, que Eduardo não iria criticar o Cláudio. Só que a estratégia do candidato de Cláudio Castro, né, tanto o Alexandre Ramagem quanto o Rodrigo Amorim, é bater na questão de segurança pública, que é uma competência muito mais estadual que municipal. O Lauro Jardim fez uma matéria nesse domingo, comentando o assunto, dizendo que eleições de janeiro, após ataque de Paes, Castro procura lideranças para tentar esvaziar a coligação do prefeito. E Eduardo, né, que é aquela ironia dele, botou, é isso mesmo, Cláudio Castro e Ramagem, o vítima das eleições de 2024, aliás, os responsáveis pela segurança pública no Rio. O governador responde com uma certa raiva, você vê que é um tom raivoso. A máscara está caindo. Eduardo Paes é o maior estelionatário dessas eleições. Seu pensamento está no governo do estado. O povo será o próximo a ser traído. Aliás, por falar em segurança, a imprensa poderia perguntar ao Cabral quem sabotou as UPPs. Você nunca fez nada para ajudar na segurança pública e agora que está sendo cobrado pela população está nervosinho? Porque está falando do apelido que Eduardo Paes teria na lista Odebrecht, que era Nervosinho. E continua. Aliás, Eduardo é o maior colecionador de traições da história do Brasil. Já traiu César Maia, Lula, Dilma, Pezão e o seu sócio e pai, Sérgio Cabral. E não vai ficar barato, porque o Cláudio vai exonerar o Felipe Peixoto, que é do PSD, e está na Secretaria de Economia do Mar, que é uma secretaria que estava com Áureo Ribeiro, que tem uma irmã como secretária de Cultura, a Daniele Barros, e ameaça exonerá-la, e também, de acordo com o Ricardo Bruno, alguns parlamentares que são da base de governo estadual, mas estão com o Eduardo Paes, com o Jorge Felipe Neto, Dionísio Lins e Valdo Ceasa, já começa a ser pressionado, também pressionado pelo presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar, que vai fazer então na segunda processo para ter um strike geral no Diário Oficial. Só que tem uma questão, enquanto o Eduardo Paes é um prefeito muito bem avaliado, o Cláudio Castro não é um governador bem avaliado. Será que ele tem força para manter essa cartada de vou exonerar, tem que estar comigo, não com o Eduardo? Eduardo tem perspectiva de poder, tá em primeiro nas pesquisas, com chance de ser o próximo governador. E, como falei, é um candidato forte, com chance de eleger os vereadores que querem estar ligados a ele. Ramagem tem o voto bolsonarista, né? Você precisa pular dessa bolha. E então é uma cartada muito difícil do Cláudio Castro manter, porque ele tá brigando com o vereador e deputados estaduais que são relativamente fortes dentro da Alerj. O próprio Bacelar vai querer comprar também isso, porque tem o Norte Fluminense com o PSD lá em cima, você tem outras cidades, nada se resume só à capital nessa discussão aí. Então o Cláudio talvez ele possa estar dando uma aposta que ele não vai ter como cobrir no final. Então você já antecipa de certa forma as eleições de 2026. Não é assim... pro Eduardo melhor, porque ele já se coloca como destaque. E falando do Eduardo, eu acho que quem está mais empolgado com a campanha nem é o próprio Eduardo Paes, é o secretário de Cultura Marcelo Calero, que nesse vídeo aí andando pela orla da Zona Sul parece um animador de auditório. Fica aí a dica, né? Bom dia, Copacabana! Bom dia! Vamos aqui mais uma vez nessa caminhada, mais um ano. Eduardo Paes, prefeito 55. Se nada mais der certo, animador de auditório é uma boa profissão para ele. E não é uma crítica não, ele mandou muito bem. A Carol Esponza, ela teve no Recreio. Tem uma coisa que eu acho que é importante algumas pessoas saberem, assim, se você não é engraçado e é político, não tenta ser. Que olha só o papelão dela, falando de pastel. O Tarcísio foi muito mais feliz, né? Falando da competição entre ele e o Babu, de quem vai comer mais, mas essa frase aqui dela foi ruim. Eu acho que eu tô pegando um pouquinho no pé da Carol, mas foi demais. Aberta oficialmente a temporada de comer pastel de feira. Tô aqui com a Roberta e com a Flamer no calçadão de Campo Grande, e do dia 16 de agosto ao dia 6 de outubro, todas as calorias do pastel não contam. Me sigam para mais dicas fitness. Já o Tarcísio, falando nele, ele começou amanhã caminhando na Zona Norte, viu o empate do Vasco no centro, na Praça da Harmonia,
e terminou na Zona Norte, na feira dos Iabás. Quero ver ali como o Google Maps vai falar do dia dele de hoje, porque o cara caminhou. E teve junto com a vereadora de Niterói, que é trans, e fez o pedido de impugnação do Rodrigo Amorim, mostrando que Tarcísio ele não está muito na eleição para ser prefeito, mas sim para se mostrar uma alternativa, uma oposição forte a Jair Bolsonaro. Impugnação do Rodrigo Amorim já! É por Marielle Franco e por todas nós, mulheres, que enfrentamos essa política misógina e fascista. E falando Amorim, continua sem fazer campanha, mas no seu Instagram postou um pouco dele falando sobre segurança pública numa sabatina no G1. O problema que mais nos aflige, sem dúvida nenhuma, é a segurança pública. O prefeito investe em segurança pública menos de 2% no nosso orçamento. A solução da segurança pública passa, por exemplo, e é um dos motivos de diálogo, pelo município respeitar o seu papel constitucional. E Ramagem não fez campanha hoje. E parece que nem amanhã, porque vai ter entrevista dele à Band. Então, é ruim, né? O candidato não tá indo à rua. Uma pergunta a se fazer é, será que o Flávio Vale é um dos meninos de ouro do Eduardo Paes e a oposição? Porque ele fez 2 postagens em seu Instagram que parecem de vereador de oposição. Uma é exigindo melhores condições para os profissionais de educação, com infraestrutura adequada e carga horária justa. Lembrando, seu padrinho político, Eduardo Paes, já é prefeito há 12 anos. Está tentando fazer aí, completar 16 como prefeito, 14, né? Quem acredita que ele vai ser candidato a governador. E em outra ele pede Calçada Lisa, retomar o programa Calçada Lisa, investindo em recuperação e padronização dos passeios públicos. Vale que o Flávio Vale já deu entrevista no Diário do Rio, dizendo que para ele a pedra portuguesa só nas áreas turísticas, já que é um problema que gera os cadeirantes, pessoas com problemas de mobilidade, dá muito trabalho de manutenção. Enquanto isso, o Alexandre Knoploch, num story que eu esqueci de postar aqui, tá com mania de perseguição. Ele manda começou covardia, meu WhatsApp foi derrubado. Não deve ter sido derrubado, ele tá fazendo campanha, deve ter sido considerado spam e deve ter esperado algumas horas. Então, sem exageros, meu caro Alexandre Knoploch, que é o candidato do PL, que o pessoal diz que tem chance, eu não acho que tenha muito não. A Thalita Galhardo, ex-prefeito de Jacarepaguá, lançou sua campanha com a presença do vice Eduardo Paes, Eduardo Cavalieri, e do Pedro Paulo. Lembrar que a Thalita brigou com o Pedro Paulo, brigou com o Eduardo Paes, quando o Eduardo Paes dá uma bronca gigantesca nela, em público. É até bom perguntar o que aconteceu com aqueles quiosques, que foi o motivo da briga aqui no Gardênia, se eu não me engano. E é meio estranho eles terem ido, né, nessa agenda, mas tá aí até porque a Thalita é do PSDB, que apoia Marcelo Queiroz para prefeito. E a Thalita lançou o seu jingle também, muito mais animadinho. A equipe dela, se você entrar nas redes sociais, é uma equipe bem animada para as eleições, assim, é um dos mais animados que eu vejo. Thalita é a vereadora, a gente acredita. Thalita é a vereadora, a gente acredita. 45001 45001 a vereadora guarde na cabeça. Vote Thalita, vê se não se esqueça. Marcelo Queiroz, falando nele, ele tinha dito no debate da Band que as hortas comunitárias estão abandonadas por pais. A vereadora Tainá no dia seguinte já tinha botado que não, na verdade no dia seguinte não, na mesma hora botou que não, que a horta está funcionando, e mostrou hoje mais horta e bonitas funcionando, dizendo que aqui que era a maior da América Latina não é mais, já tem outras 2 maiores. Essa daqui já foi a maior horta comunitária da América Latina, mas não é mais. Por que não é mais? Porque a gente já fez 2 maiores. Essa horta fica no meio da favela de Manguinhos, ela foi construída em 2013 e, infelizmente, depois de uns anos foi abandonada, mas... Em 2023, ela foi restaurada e reconstruída. A Tainá saiu muito por cima nessa discussão. E o novo, tem um candidato a deputado estadual chamado Rafael Attab, que teve 8.285 votos na eleição de 2022. Na capital foram 6.685. E ele começa dizendo, eu sou candidato a vereador. Depois fala do apoio dele ao procurador Mariano, que já entrevistamos aqui. E é o candidato dele. Mas assim,
o Mariano não é candidato a vereador, quem é o candidato é o Otávio, o Mariano vai ser uma marionete do Otávio, assim, muito esquisito, você pode ver aqui uma parte. Eu serei candidato a vereador aqui no Rio de Janeiro nessas eleições. 2022 foram 8.285 votos de confiança e eu jamais poderia fugir dessa luta. Vai ser um pouco diferente, quem vai pra urna é o procurador Mariano. Foi, como diz um grande amigo, comunicação é cara, comunicação boa é muito cara. Um grave problema de comunicação aí, né? E até esse vídeo estilo Nextel, né? Deles andando, nada muito legal. E pra não dizer que não falei da barreira que vai virar baile, o marido da Índia Ramelau, o vice do Fernando Ramagem, lançou sua candidatura. E qual é a rede do jingle? Pois é, veja só. A esquerda vai tomar um baile, é 22, 222. Fernando Índia e Ramagem, é 22, 222. Fernando Índia e Ramagem, é 22, 222. A esquerda vai tomar um baile. Agora, vai ver que é por isso que o Felipe Michel, que já, cara, três dias seguidos falando dele, já tem outro funk pra tocar na campanha. Hoje o pai tá 11,021. Hoje o pai tá 11,021. Hoje o pai tá 11,021. A careca do Michel. A careca do Michel. Espero que amanhã talvez não tenha vídeo, porque estarei no espaço de cultura do Diário do Rio, falando com a Fernanda Galvão sobre política. Vai ser 6 horas. Talvez eu chegue a tempo de fazer o vídeo para essa segunda, senão, desculpe a minha ausência e vejo vocês na próxima.